Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar. Uma pergunta que eu quero que você leve para dentro do seu coração e responda com honestidade, sem pressa, sem medo. Você já olhou para alguém e sentiu que aquela pessoa não era uma coincidência? Já teve aquela sensação estranha, inexplicável, de que aquele encontro foi além do que os seus olhos conseguem ver? Já encontrou alguém no momento mais difícil da sua vida, quando você menos esperava, e essa pessoa disse exatamente o que você precisava ouvir? Chegou exatamente quando você mais precisava de ajuda? Apareceu exatamente quando você estava prestes a desistir? Eu preciso que você saiba algo hoje. Algo que o mundo nunca vai te dizer com clareza. Algo que as circunstâncias da vida às vezes escondem. Algo que o cansaço, a dor e a decepção tentam apagar da sua memória. Eu preciso que você entenda, de uma vez por todas, que nada, absolutamente nada, que acontece na sua vida passa pelas minhas mãos sem um propósito. Cada rua que você cruzou, cada lugar que você frequentou, cada momento que pareceu casual, cada conversa que pareceu comum, tudo isso foi orquestrado por mim com um cuidado que a mente humana ainda não consegue compreender por completo. Aquela pessoa que entrou na sua vida recentemente, ou aquela que já está há algum tempo ao seu lado e você ainda não entendeu completamente o porquê, não chegou até você por acaso. Não foi o destino cego quem a trouxe. Não foi a sorte. Não foi a coincidência. Não foi simplesmente o acaso da vida. Fui eu. Fui eu quem planejou esse encontro. Fui eu quem abriu os caminhos, quem moveu as circunstâncias, quem alinhou os horários, quem organizou os lugares certos e os momentos certos para que os dois se encontrassem. E hoje, neste vídeo, eu quero te revelar o motivo. Eu quero abrir os seus olhos para enxergar além do que é visível. Eu quero que você entenda o peso espiritual desse relacionamento, a profundidade do meu plano para a sua vida e o quanto eu me importo com cada detalhe da sua história. Porque você não é uma pessoa qualquer para mim. Você é meu filho, minha filha. E eu nunca, em nenhum momento da sua vida, abandonei o comando do que acontece com você. Então, antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa. Escreve aqui nos comentários, agora mesmo, com toda a fé que você tem dentro do coração. Escreva nos comentários. Deus coloca as pessoas certas no meu caminho. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Eu preciso que você abra bem os seus ouvidos para o que eu vou te dizer agora, porque isso vai mudar a forma como você enxerga cada relacionamento, cada encontro e cada pessoa que já passou pela sua vida. Desde antes de você existir, desde antes de você dar o seu primeiro choro neste mundo, eu já havia escrito a sua história. Não uma história vaga, não um esboço geral sem detalhes. Uma história completa, cheia de capítulos específicos, com nomes, datas, lugares e encontros que eu mesmo escolhi para você. O profeta Jeremias ouviu isso de mim quando eu disse a ele: Antes de te formar no ventre materno, eu te conhecia. Antes de nasceres, te consagrei. E o que eu disse a Jeremias, eu digo a você hoje com a mesma autoridade, com a mesma certeza e com o mesmo amor. Você precisa entender uma coisa fundamental sobre o meu reino.
Eu não opero no domínio das coincidências. Coincidência é uma palavra que os homens inventaram para explicar o que os seus olhos veem, mas a sua fé ainda não consegue compreender. No meu reino não existe acidente, não existe encontro aleatório, não existe presença desnecessária. Cada pessoa que entra na sua vida foi avaliada por mim, aprovada por mim, preparada por mim e enviada por mim com um propósito específico, com uma missão definida, com uma mensagem ou uma bênção que só ela pode entregar para você naquele momento. Pensa comigo por um instante. Pensa em quantas decisões diferentes precisaram acontecer para que você e essa pessoa se encontrassem. Quantos caminhos diferentes cada um de vocês poderia ter tomado? Quantas oportunidades de o encontro não acontecer existiram? Se você fosse um pouco mais cedo, se ela fosse um pouco mais tarde, se a circunstância tivesse sido diferente, e ainda assim, vocês se encontraram. Isso não é sorte, isso é soberania, isso é eu, trabalhando nos bastidores da sua história, movendo pessoas e situações com uma precisão que nenhuma mente humana poderia planejar. Pensa no caso de José, o filho de Jacó. Aquele jovem que sonhava, que tinha um destino grandioso escrito sobre a sua vida, mas que passou por traição, escravidão, prisão e abandono antes de chegar ao seu propósito. Cada pessoa que cruzou o caminho de José, os irmãos que o venderam, o capitão que o comprou, a mulher que o acusou injustamente, o copeiro que o esqueceu por 2 anos, nenhuma delas estava fora do meu plano. Cada encontro, mesmo os dolorosos, estava dentro da rota que eu havia traçado para que José chegasse exatamente onde precisava chegar. E quando José finalmente se revelou aos seus irmãos, ele disse uma frase que ecoa pelos séculos: "Não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus." Eu quero que você grave isso no seu coração hoje. Não foi você quem se mandou para cá. Não foi você quem planejou os seus encontros mais importantes. Não foi a sua inteligência, a sua estratégia ou a sua força que trouxe as pessoas certas para a sua vida. Fui eu. E se eu trouxe essa pessoa para perto de você, é porque eu enxergo algo que você ainda não viu. Eu enxergo o que essa pessoa vai despertar em você, o que ela vai curar dentro de você, o que ela vai construir junto com você. E eu, que conheço o fim desde o princípio, estou te dizendo: esse encontro não é pequeno. Esse encontro tem peso eterno. Há momentos na sua vida em que você olha para o que está acontecendo e pensa: isso não faz sentido. Há relacionamentos que parecem complicados demais para serem de Deus. Há pessoas que chegam em momentos tão específicos que parece impossível que seja uma coincidência. E é exatamente isso. Não é coincidência. É a minha mão trabalhando de formas que os seus olhos humanos ainda estão aprendendo a reconhecer. Eu quero que você pare de diminuir os encontros da sua vida. Pare de chamar de sorte o que foi graça. Pare de chamar de acidente o que foi propósito. Cada vez que você reduz um dos meus movimentos a uma simples coincidência, você está perdendo a oportunidade de enxergar o meu amor em ação na sua vida. E eu me movo em amor. Tudo o que eu faço porque te amo com um amor que não tem fim, com um amor que não depende das suas conquistas, com um amor que não vacila diante das suas falhas. Então olha de novo para essa pessoa que está no seu caminho. Olha com outros olhos. Olha com os olhos da fé e não com os olhos do medo. Olha com a certeza de que eu sou um Deus que planeja cada detalhe da história daqueles que amam. E você, meu querido filho, minha querida filha, você é muito amado por mim. Cada encontro da sua vida carrega a minha assinatura. Cada pessoa que eu trouxe para perto de você carrega um fragmento do meu plano. E esse plano é bom,
É muito bom, melhor do que você pode imaginar, melhor do que você pode pedir, melhor do que qualquer coisa que a sua mente humana pode conceber. Não existe erro nos meus movimentos, não existe descuido no meu cuidado, não existe brecha no meu amor por você. E essa pessoa específica que está no seu coração agora, enquanto você assiste a este vídeo, ela não chegou até você por engano. Ela chegou por destino. Ela chegou porque eu a enviei. E eu sempre tenho um motivo muito bom para tudo que faço. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero que você saiba de algo que talvez nunca ninguém tenha te dito com essas palavras, mas que eu sinto a necessidade de dizer hoje, aqui, neste momento. Eu vi a sua solidão. Não a solidão que aparece nas fotos, não a solidão que você explica para os outros, não a solidão superficial de estar sem companhia em um lugar. Eu vi a solidão mais funda, aquela que mora dentro do peito, aquela que aparece no silêncio da madrugada quando você está deitado e o peso do dia vai embora, mas o vazio permanece. Aquela solidão que você aprende a esconder com sorrisos, com ocupações, com conversas que preenchem o tempo, mas não preenchem o coração. Aquela solidão que só eu conseguia enxergar porque você mesmo tentava ignorá-la. E eu não fiz silêncio diante dela. Eu não olhei para a sua dor com indiferença. Eu não disse, esse é o destino dele, essa é a sorte dela. Não, eu me movi, eu agi. Eu comecei a preparar uma resposta para a oração que você nem sabia que estava fazendo. Porque às vezes o coração ora sem palavras, às vezes a alma clama sem voz, e eu ouço até os gemidos que a boca não consegue pronunciar. Pensa em Ruth. Ruth era uma mulher que havia perdido tudo. O marido morto, a terra estranha, o futuro incerto, e ela se agarrou a Noemi com uma fidelidade que comoveu até os meus anjos. Ela não sabia o que estava por vir. Ela não sabia que havia um Boaz esperando por ela nos campos de Belém. Ela não sabia que a sua lealdade iria abrir portas que nenhuma estratégia humana poderia abrir. Ela apenas fez o que o amor mandava fazer: ficar, seguir, confiar. E eu, que via tudo, que conhecia o coração de Ruth e o coração de Boaz, comecei a trabalhar nos bastidores para que o encontro acontecesse no tempo certo, no lugar certo, da forma certa. E foi o que aconteceu. Boaz anotou nos campos, não por acidente, porque eu havia preparado os olhos de Boaz para enxergar Ruth, e havia preparado o coração de Ruth para receber o que Boaz tinha para oferecer. Aquele encontro nos campos foi um dos meus movimentos mais bonitos. Um encontro simples, aparentemente comum, que carregava dentro de si um destino inteiro, uma família inteira, uma linhagem inteira que chegaria até o nascimento do próprio Messias. Você acha que Ruth entendia tudo isso enquanto espigava o trigo no campo de Boaz? Não. Ela estava apenas sendo fiel ao que podia fazer no momento. Mas eu enxergava o quadro completo. Eu sempre enxergo o quadro completo. E com você não é diferente. Eu enxergo o quadro completo da sua vida. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você ainda não sabe que precisa. Eu sei o que vai curar as feridas que você ainda está carregando. Eu sei o que vai fazer o seu coração florescer de uma forma que você esqueceu que era possível. E quando eu enviei essa pessoa para o seu caminho, eu não enviei qualquer pessoa. Eu escolhi alguém específico, alguém que eu mesmo havia preparado, alguém que carrega nas mãos, na voz, no sorriso e até nas imperfeições algo que você precisa. Às vezes a pessoa que eu envio para você não chega embrulhada como um presente. Às vezes ela chega de uma forma que você não esperava, com uma história que você não planejou, com um jeito de ser que desafia o que você imaginava que precisava. Mas eu não errei. Eu nunca erro quando escolho as pessoas que vão participar da sua história. Eu conheço você melhor do que você se conhece. Eu sei o que você precisa melhor do que você mesmo sabe.
Então para de olhar para essa pessoa com os olhos do que você planejou e começa a olhar com os olhos do que eu preparei. Porque o que eu preparo é sempre maior, sempre mais profundo, sempre mais transformador do que o que os nossos planos humanos conseguem projetar. Eu vi a sua solidão, eu ouvi o seu silêncio, eu senti o peso do seu coração nas noites em que você pensou que ninguém estava prestando atenção, e eu agi. Eu me levantei em favor de você. Eu coloquei essa pessoa no seu caminho como uma resposta concreta, real e amorosa ao que o seu coração mais precisava. E eu estou te dizendo, não a despreze. Não deixe o medo, a desconfiança ou a mágoa do passado te impedir de receber o que eu estou te oferecendo através dela. Escreva nos comentários, eu recebo as pessoas que Deus enviou para a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, o que eu vou te revelar agora é algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse relacionamento. Porque tem algo que o mundo não enxerga, algo que os olhos comuns não conseguem ver, algo que só a fé e o discernimento espiritual são capazes de perceber. Essa pessoa que eu coloquei no seu caminho carrega uma unção específica para a sua vida. O que é unção? Unção não é apenas uma palavra religiosa. Unção é capacitação divina. É quando eu ponho sobre alguém ou através de alguém uma habilidade, uma graça, um poder que vai além do natural. E quando eu falo que essa pessoa carrega uma unção para a sua vida, eu estou dizendo que ela foi equipada por mim com exatamente aquilo que você precisa para avançar, para curar, para crescer, para florescer na direção do destino que eu preparei para você. Pensa em Jonatas e Davi. Dois homens de histórias completamente diferentes, de posições sociais opostas. Um, filho do rei. O outro, um simples pastor de ovelhas. E ainda assim, quando eles se encontraram, algo aconteceu que foi além da amizade comum. A Escritura diz que a alma de Jonatas se atou à alma de Davi. Isso não é uma figura de linguagem poética, isso é uma descrição espiritual de um vínculo que eu mesmo criei entre eles. Porque Davi precisava de Jonatas, precisava da proteção, da lealdade, do amor fraternal de alguém que estava dentro do palácio quando Davi era perseguido por Saul. E Jonatas precisava de Davi. Precisava de alguém que o conectasse ao verdadeiro rei que eu havia escolhido para Israel. Alguém através de quem a sua linhagem seria honrada mesmo depois da sua morte. Aquele encontro tinha unção, tinha propósito divino. E nenhum dos dois, no momento em que se olharam pela primeira vez, entendia a profundidade daquilo que estava sendo construído. Mas eu entendia. Eu sempre entendo. Agora deixa eu te perguntar algo. O que essa pessoa desperta em você? O que acontece com você quando ela está por perto? Que versão de você mesmo emerge quando essa pessoa está na sua vida? Porque uma das formas de identificar a unção que eu coloquei em alguém é observar o que essa pessoa faz florescer ao seu redor. Há pessoas que entram na sua vida e te fazem menor, te enfraquecem, te distanciam de mim, te afastam dos seus sonhos. Isso não é unção minha. Isso é uma advertência que eu estou te dando para que você discirna. Mas há pessoas que chegam e algo dentro de você acorda. Há pessoas que chegam e você se lembra de quem você é, de que você foi criado para mais, de que os seus sonhos ainda são possíveis, de que eu ainda estou no trono e o meu plano para a sua vida ainda está de pé. Há pessoas que chegam e a fé dentro de você se fortalece, a esperança se renova, a coragem retorna. Isso é unção. Isso é o meu dedo tocando a sua vida através de outra pessoa. E essa unção não é acidental. Antes de eu enviar essa pessoa para o seu caminho, eu a preparei, eu trabalhei nela.
Eu a levei por experiências, por dores, por aprendizados que a moldaram e a equiparam com exatamente o que você precisa. Assim como eu preparei Moisés no deserto por 40 anos antes de enviá-lo para libertar Israel, eu preparo as pessoas que eu envia para a vida dos meus filhos. Nada do que essa pessoa viveu foi desperdiçado. Cada cicatriz que ela carrega, cada lição que ela aprendeu, cada força que ela desenvolveu, tudo isso foi matéria-prima que eu usei para prepará-la para ser uma bênção na sua vida. Mas quero te alertar sobre algo importante, meu filho, minha filha. A unção que essa pessoa carrega não vai funcionar na sua vida se você fechar o seu coração para ela. Gideon precisou aceitar o chamado que veio através do anjo para que a unção se manifestasse. Elias precisou aceitar o cuidado do corvo e da viúva de Sarepta para sobreviver. A unção que eu envio através de pessoas requer que você esteja aberto, receptivo, humilde o suficiente para reconhecer que eu pode usar outra pessoa para tocar a sua vida. O orgulho fecha as portas para a unção. O medo fecha as portas para a unção. A mágoa do passado fecha as portas para a unção. Quando você se fecha para as pessoas que eu envio por causa de feridas antigas, você está, sem perceber, bloqueando o canal através do qual eu quero agir na sua vida. E eu não quero isso para você. Eu quero que você receba tudo que eu estou enviando para você através dessa pessoa. Então olha de novo para ela, olha com gratidão, olha com discernimento, olha com a pergunta: o que Deus quer me ensinar, me dar ou me curar através dessa pessoa? Porque quando você faz essa pergunta com um coração honesto e aberto, eu respondo. Eu sempre respondo. Meu amado filho, minha amada filha, preciso falar com você sobre algo que é desconfortável, mas que é absolutamente necessário que você entenda para proteger o que eu estou construindo na sua vida. Porque se existe um plano do bem para a sua história, e existe, eu já te mostrei isso, então também existe um plano do mal, tentando impedir que esse plano se cumpra. E o inimigo tem um interesse muito específico em destruir esse relacionamento que eu coloquei na sua vida. O diabo não é onisciente como eu sou. Ele não vê o futuro, ele não conhece todos os detalhes do meu plano. Mas ele é astuto, ele observa, ele percebe quando eu estou movendo pessoas com propósito. E quando ele vê dois destinos sendo conectados por mim, ele trata de agir o mais rápido possível para interromper essa conexão antes que ela se solidifique. Por quê? Porque ele sabe o potencial que existe na união de duas pessoas que eu juntei. Ele sabe o que vocês dois juntos podem fazer pelo reino, o que podem construir, o que podem superar. E esse potencial o amedronta. Porque o que Deus une tem poder. O que Deus une tem força. E o inimigo não quer que você entenda isso. Então, quais são as estratégias que ele usa? Deixa eu te mostrar, porque conhecer as táticas do inimigo é uma forma de vencê-lo. A primeira estratégia é a dúvida. Ele vai sussurrar no seu ouvido: essa pessoa não é para você. Isso não vai dar certo. Você vai se machucar de novo. Ela vai te decepcionar igual àquele da última vez. Ele não é confiável. E a dúvida vai crescendo. Vai tomando espaço, vai te fazendo olhar para a pessoa certa com os olhos do medo ao invés dos olhos da fé. A segunda estratégia é o passado. O inimigo vai usar cada ferida que você carrega do passado como munição contra o presente. Ele vai te fazer comparar essa pessoa com aquelas que te machucaram antes. Ele vai te fazer acreditar que toda história de amor termina em traição, que toda amizade termina em abandono, que toda promessa termina em decepção. Ele vai usar a sua memória como uma armadilha, porque ele sabe que se conseguir fazer você ver o futuro através das lentes do passado, você vai sabotar o que eu estou construindo agora. A terceira estratégia é o conflito.
Pequenas discussões que parecem inofensivas, mas que o inimigo usa para criar distância. Mal-entendidos que ele amplifica. Palavras ditas no calor do momento que ele grava na memória e reproduz nos momentos de fragilidade. Situações externas que ele usa para pressionar o relacionamento. Problemas financeiros, pressão da família, julgamento dos outros, circunstâncias difíceis que testam a paciência e a lealdade de ambos os lados. Mas eu te digo algo, o ataque do inimigo sobre um relacionamento é, na verdade, um sinal do potencial desse relacionamento. O inimigo não perde tempo atacando o que não ameaça. Se ele está vindo com força contra esse relacionamento, é porque ele viu algo que você ainda não viu. Ele viu o quanto esse vínculo pode glorificar o meu nome e avançar o meu reino na sua vida. Pensa em Jó. O diabo não atacou Jó por acaso. Ele atacou Jó porque Jó era um homem íntegro, um homem que me honrava, um homem cujo relacionamento comigo era real e poderoso. E o ataque foi intenso, foi severo, foi doloroso ao ponto de fazer Jó questionar tudo. Mas o que o inimigo não sabia é que dentro do fogo da provação, Jó iria sair purificado, fortalecido e com uma revelação de mim que nunca teria alcançado sem passar pela tempestade. O mesmo acontece com você. O que o inimigo está usando para tentar destruir esse relacionamento, eu vou usar para fortalecê-lo. O que ele está usando para criar distância entre vocês, eu vou usar para aprofundar a conexão. O que ele está usando para gerar dúvida, eu vou transformar em certeza quando você se mantiver firme na fé e continuar confiando no meu plano. Mas para isso, você precisa reconhecer os ataques pelo que são. Quando a dúvida vier, não alimente ela. Traga-as para mim em oração. Quando o passado vier à tona para te paralisar, não fique olhando para trás. Olha para mim e deixa que eu cure o que ainda dói. Quando o conflito surgir no relacionamento, não tome decisões permanentes em momentos de emoção temporária. Espera, ora e deixa que eu seja o árbitro dessa situação. Eu nunca disse que seria fácil, mas eu sempre disse que valeria a pena. E tudo que eu construo, todo relacionamento, toda conexão, toda união que passa pelas minhas mãos, vale a pena lutar para preservar. Escreva nos comentários. Eu protejo o que Deus colocou na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma reclamação que eu ouço muitas vezes do coração dos meus filhos. Não sempre em palavras, mas em sentimentos, em frustrações, em orações carregadas de confusão. E essa reclamação soa mais ou menos assim: Deus, por que essa pessoa chegou agora? Por que não foi antes, quando eu estava mais preparado? Por que ela chegou nesse momento tão complicado da minha vida? Por que o timing parece tão errado? E eu preciso te responder isso hoje, porque essa pergunta carrega dentro de si uma premissa equivocada. A premissa de que o meu timing pode estar errado. Eu preciso que você entenda algo de uma vez por todas. O meu tempo nunca está errado. O meu timing é perfeito. Não perfeito da forma como os seres humanos entendem perfeição. Perfeito da forma como eu entendo, que é a forma mais real e mais completa que existe. Abraão esperou décadas pela promessa do filho. Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu. 90 anos. Do ponto de vista humano, era tarde demais. Era biologicamente impossível. Era socialmente incompreensível. Do meu ponto de vista, era exatamente a hora certa, porque eu precisava que não houvesse dúvida de que aquela promessa havia sido cumprida pela minha mão e não pela capacidade humana. Eu esperou o momento em que a intervenção divina seria inconfundível, o momento em que a glória seria completamente minha. Pensa também em José, que passou 13 anos entre a escravidão e a prisão antes de se tornar governador do Egito. 13 anos. Isso parece um tempo enorme de espera, um tempo enorme de sofrimento.
Mas cada um desses anos estava formando em José o caráter, a sabedoria e a maturidade que ele precisaria para administrar o maior império do mundo antigo e salvar milhões de vidas, incluindo a de sua própria família. Se José tivesse chegado ao palácio de Faraó com 20 anos, sem ter passado pelas experiências que passou, ele não teria sido capaz de governar da forma que governou. O tempo de espera foi o tempo de preparação. Agora olha para a sua própria história. O que você viveu antes de essa pessoa aparecer no seu caminho? O que você aprendeu? O que você superou? O que você se tornou nas temporadas que pareciam de espera? Porque eu nunca desperdicia os tempos de espera. Enquanto você esperava, eu estava trabalhando. Enquanto você esperava, eu estava te preparando. Enquanto você esperava, eu também estava preparando a outra pessoa. E o encontro de vocês dois aconteceu no momento exato em que ambos estavam prontos. Não prontos da forma perfeita, porque nenhum ser humano chega a outro completamente pronto, mas prontos da forma necessária para que o que eu planejei para vocês pudesse começar. E tem outro lado dessa moeda que eu preciso te mostrar. Às vezes, a sensação de que o timing é errado não vem da chegada tardia, mas da chegada num momento difícil. Essa pessoa apareceu quando você estava passando por uma crise, quando você estava reconstruindo a sua vida depois de uma perda, quando você estava no meio de uma transição que ainda não terminou, e você pensa, como pode ser o momento certo se tudo ao meu redor está em desordem? Mas eu te pergunto, quem foi enviado para Elias quando ele estava no auge do desespero no deserto, pedindo para morrer? Eu enviei um anjo, e esse anjo não chegou no momento tranquilo, na hora fácil, quando Elias estava bem e descansado. Esse anjo chegou exatamente na hora mais difícil, no momento de maior fragilidade, no ponto de colapso. Por quê? Porque eu sabia que era ali que Elias mais precisava de suporte. Eu envio ajuda quando a ajuda é necessária, e se essa pessoa chegou no meio da sua tempestade, talvez seja porque eu sabia que era na tempestade que você mais precisaria de alguém. Então, para de questionar o meu timing. Para de tentar entender com a sua mente o que só o meu coração pode explicar. Confia em mim. Confia que eu fui quem trouxe essa pessoa para o seu caminho neste momento específico. E confia que se eu a trouxe agora, é porque agora é a hora certa, mesmo que a sua lógica humana não consiga encaixar todas as peças do quebra-cabeça ainda. O que você precisa fazer é receber. Receber com gratidão, receber com abertura, receber com a fé de que eu sei o que estou fazendo, que eu nunca errei e nunca vou errar quando se trata da sua vida. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, este capítulo vai tocar em algo muito profundo dentro de você. Eu preciso que você esteja com o coração aberto, que você esteja disposto a ser honesto consigo mesmo, porque o que eu vou te revelar agora é uma das razões mais poderosas pelas quais eu coloquei essa pessoa no seu caminho. Você carrega marcas. Todo ser humano carrega. Marcas que ficaram de relacionamentos que terminaram de forma dolorosa. Marcas que ficaram de palavras ditas por pessoas que deveriam ter te amado, mas que te feriram. Marcas que ficaram de rejeições, de abandonos, de traições, de promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Marcas que ficaram da infância, de um lar que não foi o lar que você merecia.
Marcas que ficaram de fracassos que você interpretou como provas de que não é suficientemente bom, suficientemente amado, suficientemente digno de receber o melhor da vida. Essas marcas são reais. Eu não vou minimizar a sua dor dizendo que foi fácil ou que não importa. Importa. Doeu. E eu vi cada lágrima, eu ouvi cada grito sufocado. Eu estive presente em cada noite de dor, mesmo quando você não me sentia. E eu te digo com todo o amor que tenho por você, essas marcas não são a sua identidade. Elas são parte da sua história, mas não são o destino da sua história. E uma das formas mais poderosas que eu uso para curar essas marcas é através de pessoas, porque eu poderia curar você em total solidão. Eu tenho poder para fazer isso, mas eu me alegro em usar pessoas para demonstrar o meu amor, para ser as minhas mãos, a minha voz, o meu abraço na vida dos meus filhos. E muitas vezes eu envio uma pessoa específica para a vida de alguém com o propósito de curar uma ferida específica que ninguém mais conseguiu alcançar. Pensa em Noemi e Ruth. Noemi era uma mulher destroçada pelas perdas. Havia perdido o marido, havia perdido os filhos, havia perdido a esperança. Ela disse para as pessoas de Belém: "Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me tratou com muita amargura." Ela estava quebrada. Ela estava convicta de que eu a havia abandonado. Mas Ruth estava ali. E a presença fiel de Ruth, que ficou quando poderia ter ido embora, que amou quando seria mais fácil não amar, que serviu quando era ela própria quem precisava de ajuda. A presença de Ruth foi um dos instrumentos que eu usei para restaurar Noemi. Porque ao ver o amor de Ruth, Noemi foi lembrando que o amor ainda existia, que nem toda pessoa abandona, que nem toda fidelidade é mentira. Talvez essa pessoa que eu coloquei no seu caminho esteja fazendo a mesma coisa por você. Talvez ela esteja te mostrando através das suas ações que nem toda relação termina em traição, que nem todo amor desaparece, que nem toda promessa é feita para ser quebrada, que você é digno de ser amado de verdade, de forma consistente, de forma genuína. Mas para que essa cura aconteça, você precisa permitir. E eu sei que permitir dói, porque permitir significa abrir as defesas que você construiu ao longo dos anos para se proteger. Significa baixar os muros que você ergueu depois que foi ferido. Significa arriscar de novo, mesmo sabendo que arriscar é assustador. Significa confiar de novo, mesmo tendo sido traído antes. Eu não estou te pedindo para ser ingênuo. Eu não estou te pedindo para ignorar os sinais de alerta quando eles existem. Mas eu estou te pedindo para não confundir discernimento com fechamento. Há uma diferença entre ser sábio e ser blindado. A sabedoria avalia, observa, discerne e então, quando percebe que é seguro, abre. O fechamento simplesmente nunca abre, independente do que a outra pessoa demonstre, independente do que os fatos mostrem, independente do que o Espírito Santo sussurra. Quero que você se faça uma pergunta honesta. O que você sente quando essa pessoa está por perto? Você sente paz? Você se sente seguro? Você se sente visto, ouvido, valorizado? Ou você sente o contrário? Porque eu te dou paz como uma baliza. Eu te dou discernimento como um guia. E quando uma pessoa que eu enviei está presente, geralmente há uma paz que vai além do que a situação externa justificaria. Uma paz que só eu posso dar e que é o meu jeito de te dizer: pode confiar, estou aqui. Essa pessoa é segura. Escreva nos comentários: eu aceito a cura que Deus trouxe para a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu te falar com toda a clareza e com todo o amor que tenho por você sobre algo que precisa ser dito. Porque o amor verdadeiro não esconde a verdade. O amor verdadeiro te diz o que você precisa ouvir, mesmo quando é difícil. Você pode perder o que eu preparei para você. Não porque eu seja incapaz de proteger o que é seu,
Não porque o meu plano seja frágil, mas porque eu te dei livre arbítrio. Eu te dei a capacidade de fazer escolhas, e essa capacidade é um dos maiores presentes que eu te dei. Mas também é uma grande responsabilidade. Porque se você pode escolher aceitar o que eu estou oferecendo, você também pode, por falta de atenção, por medo, por orgulho ou por teimosia, escolher afastar o que eu enviei para a sua vida. E eu não quero que isso aconteça. Por isso, eu preciso te mostrar os erros mais comuns que afastam as pessoas que eu enviei, para que você possa evitá-los com sabedoria. O primeiro erro é o orgulho. O orgulho que não pede desculpas quando errou. O orgulho que prefere ter razão a preservar o relacionamento. O orgulho que enxerga ceder como fraqueza, ao invés de enxergar como maturidade. Orgulho que guarda mágoa e alimenta ressentimento, ao invés de escolher o perdão. Eu preciso te lembrar que o maior ato de força que um ser humano pode praticar não é nunca errar. É ter a coragem de reconhecer o erro e buscar a reconciliação. E se você tem orgulhado que está criando distância entre você e essa pessoa que eu coloquei no seu caminho, é hora de deixar esse orgulho ir. O segundo erro é a negligência. É quando você começa a tratar como garantido o que eu te deu como graça. É quando você para de investir, para de cuidar, para de nutrir o relacionamento porque assume que ele vai continuar existindo independente do que você faça. Mas todo jardim que eu planto precisa ser cultivado. Toda semente que eu coloco precisa ser regada. Todo relacionamento que eu constrói precisa ser cuidado, com presença, com atenção, com gestos de amor que mostram que você valoriza o que eu te deu. O terceiro erro é a comparação. Comparar essa pessoa com pessoas do passado que te feriram. Comparar esse relacionamento com o relacionamento dos outros como se existisse um modelo perfeito que vocês precisam imitar. Comparar o que você tem agora com o que você imaginava ter, ao invés de enxergar a beleza e o valor do que realmente está diante de você. A comparação rouba a gratidão. E quando a gratidão vai embora, a percepção do valor também vai. E você começa a não enxergar mais a bênção que está bem na sua frente. O quarto erro é o medo. O medo de se comprometer. O medo de ser vulnerável. O medo de mostrar quem você realmente é, com medo de que, quando essa pessoa te conhecer de verdade, ela vá embora. Esse medo é uma mentira do inimigo. Porque a pessoa certa, a pessoa que eu enviei, não vai embora quando te conhecer de verdade. Ela vai ficar. Ela vai te amar com as suas imperfeições, com as suas inseguranças, com as suas cicatrizes. Mas para isso acontecer, você precisa deixar ela te conhecer de verdade. Você precisa ter coragem de ser real. O quinto erro, e este é muito importante, é buscar orientação nas pessoas erradas. Ir conversar sobre esse relacionamento com pessoas que não entendem o que eu estou fazendo, que não conhecem o meu plano para a sua vida, que enxergam com olhos puramente humanos e que vão te dar conselhos baseados nas limitações da visão delas. Não estou te dizendo para nunca pedir conselho. Estou te dizendo para ser criterioso sobre a quem você pede. Busca o conselho de quem te conhece, de quem te ama de verdade, de quem teme a mim. E, acima de tudo, busca o meu conselho. Ora, passa tempo na minha presença, porque eu conheço essa situação melhor do que qualquer pessoa ao seu redor. Eu te enviei essa pessoa com amor. Eu trabalhei por um longo tempo para que esse encontro acontecesse. Eu não quero que você deixe que os erros humanos evitáveis destruam o que eu construí com tanto cuidado. Então, meu filho, minha filha, presta atenção. Cuida do que eu te deu. Valoriza o que eu te enviou. E quando você perceber que está cometendo algum desses erros, para, respira, ora e volta para o caminho certo. Sempre é tempo de corrigir o curso, enquanto há vida, a oportunidade de fazer diferente. Meu amado filho,
Minha amada filha, chegou o momento de eu te mostrar o que está à frente. Porque eu não trouxe essa pessoa para a sua vida apenas para o momento presente. Eu trouxe para construir um futuro. Um futuro que, quando vocês dois caminham juntos comigo, é capaz de superar qualquer obstáculo, de alcançar qualquer promessa, de se tornar algo que sozinhos nenhum de vocês conseguiria ser. A Escritura diz que 1 pode pôr 1000 em fuga, mas 2 podem pôr 10.000. Isso não é apenas matemática espiritual. É uma descrição do princípio da multiplicação que acontece quando 2 pessoas se unem dentro da minha vontade. Quando 2 corações batem no mesmo ritmo, quando 2 vidas se alinham na minha direção, quando 2 destinos se entrelaçam dentro do meu propósito, o que é produzido é exponencialmente maior do que a soma das partes. Pensa em Aquila e Priscila, um casal que aparece várias vezes na história da igreja primitiva, sempre juntos, sempre trabalhando, sempre servindo. Eles abriram a sua casa para Paulo. Eles ensinaram Apolo, um pregador poderoso, que ainda tinha lacunas no seu entendimento. Eles plantaram igrejas, eles arriscaram as próprias vidas pelo Evangelho. Separados, cada um era uma pessoa de fé. Juntos, eles foram um dos casais mais impactantes da história cristã. O destino deles juntos era maior do que qualquer coisa que qualquer um dos dois poderia ter construído sozinho. E eu tenho um destino assim para você e para essa pessoa que eu colocou no seu caminho. Não necessariamente nos mesmos moldes, porque cada história que eu escrevo é única, cada propósito que eu traço é personalizado. Mas o princípio é o mesmo. Juntos, com minha orientação, vocês são capazes de coisas que a imaginação de vocês ainda não alcançou. O destino que vocês dois constroem juntos começa nas pequenas coisas. Começa na escolha diária de colocar o outro antes de si mesmo. Começa na decisão de ser honesto, de ser fiel, de ser presente. Começa na humildade de reconhecer as limitações de cada um e na graça de cobrir essas limitações com amor. Começa na oração compartilhada, nos momentos em que vocês dois se ajoelham diante de mim e reconhecem que eu sou o centro, que eu sou a base, que eu sou o fundamento sobre o qual estão edificando. E eu quero te dizer algo sobre os sonhos que vocês carregam. Aqueles sonhos que parecem grandes demais para uma só pessoa alcançar. Eles foram colocados dentro de você para serem realizados em comunidade. Os sonhos que eu ponho nos meus filhos raramente são realizados em solidão completa. Eles são realizados com pessoas ao redor, pessoas que eu posicionou estrategicamente para ajudar a carregar o peso, para contribuir com dons que você não tem, para enxergar o que você não consegue enxergar do seu ângulo. Essa pessoa que eu coloquei no seu caminho traz consigo dons, habilidades, perspectivas e forças que complementam as suas. Não que vocês sejam iguais, eu não faço cópias, mas há uma complementaridade que eu planejou, um encaixe que não é acidental, uma forma em que os pontos fortes de um suprem as limitações do outro e vice-versa. E quando vocês dois aprendem a operar nessa complementaridade, quando vocês dois aprendem a valorizar as diferenças ao invés de lutar contra elas, o que é construído é sólido, é bonito, é duradouro. Mas eu preciso de você entender algo fundamental. O destino que vocês dois constroem juntos precisa ter a mim no centro. Não um de vocês no centro. Não os sonhos de vocês no centro. Não o conforto ou a conveniência de vocês no centro. Eu no centro. Quando eu sou o centro de um relacionamento, quando ambos se voltam para mim com a mesma devoção, quando ambos buscam a minha face e obedecem à minha voz, então o relacionamento tem uma estabilidade que nenhuma tempestade consegue derrubar. Porque não está fundado na areia das emoções, das circunstâncias ou dos sentimentos, está fundado na rocha que é a minha palavra, o meu amor e o meu propósito eterno.
Então olha para frente. Olha para o que pode ser construído. Olha para o potencial desse relacionamento com os olhos da fé e não com os olhos do medo. Olha e vê o que eu vejo. Não o que é, mas o que será quando vocês dois confiarem no meu processo. Escreva nos comentários: eu e Deus construímos um futuro grandioso. Meu querido filho, minha querida filha, se você chegou até aqui e está pensando: Deus, eu entendo tudo que você disse, mas eu ainda não encontrei essa pessoa. Então este capítulo foi escrito especialmente para você, porque eu não me esqueci de você. Eu nunca me esqueci de você. E eu preciso que você ouça isso hoje com todo o peso que essas palavras carregam. Eu não me esqueci de você. Enquanto você observa as pessoas ao seu redor, construindo relacionamentos, enquanto você vai para o casamento dos amigos e volta para uma casa vazia, enquanto você sente o peso do silêncio nas noites em que a solidão aperta com mais força, eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou agindo, e o que parece demora para os seus olhos é, na minha perspectiva, preparação. Quero que você olhe para Ana, a mãe de Samuel. Ana era uma mulher que carregava o desejo do seu coração há anos, o desejo de ser mãe, de ter um filho, de sentir que havia cumprido o seu propósito. E enquanto ela esperava, havia quem zombasse da sua situação. Havia quem interpretasse a sua espera como sinal de que eu havia lhe negado algo. Havia quem fizesse a dor dela ainda maior com palavras descuidadas. Mas Ana não deixou a crueldade alheia apagar a fé dentro dela. Ana foi ao templo e derramou o seu coração diante de mim com tanto fervor que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. E eu ouvi Ana. Eu sempre ouço os que clamam a mim com o coração partido. E o filho que eu dei a Ana não foi qualquer filho. Foi Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel, um homem que ungiu reis, que ouviu a minha voz desde criança, que moldou o destino de uma nação inteira. A espera de Ana não foi descuido meu, foi preparação para uma dádiva que ia muito além do que ela estava pedindo. E a sua espera também é assim. O que eu tenho reservado para você vai além do que você está pedindo. Vai além do que você imagina que precisa. Vai além da versão limitada que a sua mente humana consegue projetar. Porque eu conheço você em uma profundidade que vai além do que qualquer pessoa conhece. E eu sei exatamente o tipo de presença que vai trazer o melhor de você à tona, que vai criar as condições certas para que você floresça da forma que eu planejei desde antes da fundação do mundo. Mas enquanto você espera, e eu sei que a espera é real, eu sei que a espera dói, eu sei que há noites em que a solidão parece insuportável, eu quero que você faça algo. Quero que você use esse tempo com sabedoria. Quero que você se torne, durante essa espera, a pessoa que está pronta para receber o que eu estou preparando. Porque o relacionamento que eu estou guardando para você vai requerer uma versão de você que ainda está sendo construída. E o processo de construção acontece agora, na espera. Desenvolve o seu caráter agora. Cura as suas feridas agora. Aprende a te amar agora, não de forma egoísta, mas de forma saudável, reconhecendo o valor que eu coloquei em você e recusando se tratar como alguém que não merece o melhor. Busca a mim agora, com toda a intensidade do seu coração, porque o relacionamento mais importante da sua vida é o seu relacionamento comigo. E quando esse relacionamento está sólido, quando eu sou verdadeiramente o primeiro lugar no seu coração, então tudo que vem depois, incluindo a pessoa que eu tenho preparado para você, encontra solo fértil para crescer. E tem mais uma coisa que eu quero te dizer, e eu quero que você guarde isso fundo no coração. Não deixe a espera te fazer aceitar o que não é de mim. Não deixe o desespero da solidão te fazer abrir a porta para relacionamentos que eu nunca aprovou, que eu nunca ungiu, que vão te desviar do caminho ao invés de te levar mais adiante nele.
Porque há uma diferença enorme entre a pessoa que eu enviei e a pessoa que apareceu na hora certa, mas com os motivos errados. E eu te dei discernimento para distinguir. Ora, busca a minha face, e eu vou te mostrar. A pessoa que eu estou guardando para você, ela existe, ela está sendo preparada, ela tem uma história, tem uma jornada, tem um processo que está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. E quando o tempo for certo, quando ambos estiverem prontos da forma que eu determinou, eu farei o encontro acontecer, não pela força, não pela manipulação, não pelo esforço humano desesperado, mas pela graça soberana do Deus que planeja cada detalhe da história de cada um dos seus filhos amados. Confia em mim, descansa em mim. E sabe, eu não me esqueci de você. Nunca me esqueci. Nunca vou me esquecer. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final desta mensagem, mas eu preciso que você entenda algo antes de continuar lendo. O fato de estarmos no fim do vídeo não significa que estamos no fim do que eu tenho para te dizer. Na verdade, o que eu vou te revelar agora é a camada mais profunda, a verdade mais fundamental, a promessa mais poderosa de tudo que foi dito até aqui. E eu preciso que você esteja completamente presente neste momento, não com a cabeça no que vai fazer depois, não com o coração distraído nas preocupações do dia, mas aqui comigo, recebendo o que eu vim te entregar pessoalmente hoje. O meu plano para o seu coração nunca falha. Eu quero que você leia essa frase de novo, devagar. Deixa ela pousar dentro de você, atravessar as defesas, alcançar os lugares que estão machucados, os lugares que estão com medo, os lugares que desistiram de acreditar que algo bom ainda pode acontecer. Porque essa frase não é uma frase bonita, inventada para te fazer sentir bem por alguns minutos. Essa frase é uma declaração de realidade, é uma descrição do que eu sou, do que eu faço e do que eu nunca vou parar de fazer pela sua vida. Mas eu sei o que você está pensando. Eu conheço o seu coração melhor do que você mesmo. E eu sei que há uma parte dentro de você que quer acreditar nisso, que está faminta por acreditar nisso, mas que ao mesmo tempo hesita, porque você já acreditou antes. Você já abriu o coração antes. Você já apostou no amor antes e saiu ferido. E agora essa parte de você pergunta, com uma voz cansada mas honesta: mas e se não for dessa vez? E se eu errar de novo? E se eu confiar e ser decepcionado de novo? Eu ouço essa pergunta. Eu a respeito. Eu não vou te dizer que ela é errada ou que é falta de fé. Eu vou te responder com a verdade mais completa que existe. A diferença entre o que falhou antes e o que eu estou prometendo agora não está em você, está em mim. Pessoas falham, porque pessoas são humanas, imperfeitas, limitadas. Eu não. Quando eu faço um plano para a sua vida, quando eu movimento pessoas e circunstâncias com um propósito, quando eu declaro sobre o seu coração uma promessa, essa promessa não depende da capacidade humana para se cumprir. Ela depende da minha fidelidade. E a minha fidelidade não tem fim, não tem brecha, não tem momento de fraqueza. Pensa em Davi. Quando jovem, Davi foi ungido por Samuel como o próximo rei de Israel. E esse foi o meu plano declarado, a minha promessa confirmada. Mas o que veio depois da unção? Não um caminho reto e tranquilo para o trono. O que veio depois foi perseguição. O que veio foi o rei Saul, louco de ciúme e de inveja, perseguindo Davi com um exército inteiro por anos e anos. O que veio foi fuga, desespero, noites em cavernas escuras, momentos em que Davi não sabia se sobreviveria até o amanhecer. O que veio foram traições de pessoas em quem Davi havia confiado, momentos de solidão tão profunda que faziam a unção parecer um sonho distante, uma memória que talvez não fosse real. E em algumas dessas cavernas, Davi escreveu salmos que expressavam o que estava sentindo com uma honestidade que ainda hoje quebra os corações.
Até quando, Senhor? Até quando vai se esconder o teu rosto de mim? Até quando terei angústia na minha alma, com tristeza no coração dia e noite? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Isso não é um homem de fé perfeita falando. Isso é um ser humano real, no limite das suas forças, clamando para um Deus que ele ainda acredita, mas que ele não consegue mais sentir. Você já se sentiu assim? Você já esteve nessa caverna, não a de Davi, mas a sua própria? Aquela caverna emocional onde a promessa de Deus parece distante, onde o coração está cansado de esperar, onde as lágrimas parecem mais reais do que a fé? Se sim, eu quero que você saiba. Davi também esteve lá. E eu não abandonei Davi naquela caverna. Eu estava lá com ele. Eu ouvia cada salmo. Eu via cada lágrima, e o meu plano para Davi continuava avançando silenciosamente nos bastidores da história, mesmo quando Davi não conseguia mais perceber o meu movimento. E o trono chegou. Depois de todo o processo, depois de cada fuga e cada caverna e cada noite de desespero, depois de cada momento em que parecia impossível, o trono chegou. Não porque Davi foi perfeito. Ele errou gravemente. Não porque o caminho foi fácil, não foi, mas porque o meu plano para Davi nunca havia sido cancelado, nunca havia sido pausado, nunca havia sido substituído. O meu plano estava avançando em cada estágio da jornada, inclusive nos estágios que pareciam ser o exato oposto do que eu havia prometido. E com você é a mesma coisa. O meu plano para o seu coração está avançando agora mesmo. Em cada momento de dúvida, meu plano avança. Em cada momento de medo, meu plano avança. Em cada madrugada em que o silêncio parece resposta e a solidão parece permanente, meu plano avança. Porque o meu plano não depende dos seus sentimentos para funcionar. Não depende da clareza das suas circunstâncias. Não depende da sua capacidade de entender o que está acontecendo. Ele depende apenas da minha fidelidade. E a minha fidelidade é eterna. Mas eu quero ir ainda mais fundo contigo. Porque quando eu digo que o meu plano para o seu coração nunca falha, eu não estou falando apenas de relacionamentos românticos. Eu estou falando do seu coração como um todo, da sua necessidade de ser amado, de pertencer, de ser visto, de ter pessoas na sua vida que realmente se importam, de nunca se sentir verdadeiramente sozinho. Eu sei que essas necessidades existem dentro de você. Eu as coloquei ali quando te criei. Eu te fiz para a conexão, para a comunidade, para o amor compartilhado. E eu nunca colocaria dentro de você uma necessidade que não tivesse a intenção de suprir. Existe um versículo que eu quero que grave no seu coração hoje. É do livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu disse isso para um povo que estava no exílio, para um povo que estava longe de casa, longe do que conhecia, longe do que amava, vivendo em terra estranha, sentindo que eu havia esquecido deles, que o futuro havia sido cancelado. E foi exatamente para esse povo, naquela condição, que eu declarei: eu tenho planos, bons planos, planos de esperança, planos de futuro. Se eu disse isso para um povo inteiro no exílio, eu digo hoje para você que está no exílio do seu próprio coração, no exílio da solidão, da mágoa, da espera que parece não ter fim, da incerteza sobre o amanhã. Eu tenho planos para você, planos bons, planos de esperança, planos de um futuro que você ainda não consegue enxergar de onde está, mas que eu já vejo com toda a clareza. E esses planos incluem as pessoas da sua vida, incluem os relacionamentos que eu está construindo, incluem essa pessoa específica que está no seu coração agora, seja ela quem já está ao seu lado, seja aquela que ainda está a caminho.
Os meus planos para o seu coração são concretos, são específicos, são personalizados. Eu não planejo em termos vagos e genéricos. Eu planejo com detalhes. Eu conheço o seu nome, eu conheço a sua história, eu conheço as suas feridas. Eu conheço os seus sonhos mais escondidos, aqueles que você nunca contou para ninguém, porque teve medo de que parecessem grandes demais ou pequenos demais, ingênuos demais ou impossíveis demais. Eu conheço. E eu planejei tendo em conta cada um desses detalhes. Deixa eu também te falar sobre o que acontece quando você decide confiar no meu plano com todo o coração. Não uma confiança de boca, não uma confiança de domingo, não uma confiança que existe enquanto as coisas estão indo bem, mas some quando a tempestade começa. Mas uma confiança real, profunda, enraizada, a confiança que diz: Deus, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu confio em quem Tu és. Eu confio no Teu coração mesmo quando não consigo enxergar o Teu plano. Quando você confia assim, algo muda, não necessariamente as circunstâncias externas, pelo menos não imediatamente, mas algo muda dentro de você. A paz que eu prometi, aquela paz que excede todo entendimento, que não faz sentido com base na situação que você está vivendo, essa paz começa a tomar conta do seu coração. A ansiedade vai perdendo terreno, o medo vai perdendo força. A desesperança vai sendo substituída por uma esperança que não é ilusória, não é ingênua, não é um mecanismo de defesa. É real, é firme, é fundamentada em quem eu sou. E quando essa paz chega, você começa a ver de forma diferente. Você começa a enxergar as pessoas ao seu redor com outros olhos. Começa a reconhecer a minha mão, onde antes só via coincidência. Começa a receber com abertura o que antes recusava com medo. Começa a construir com coragem o que antes sabotava com insegurança. Porque quando você confia em mim, a sua perspectiva muda. E quando a perspectiva muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, o futuro muda. Quero te falar também sobre algo que é muito importante e que muitas vezes é esquecido nas conversas sobre o plano de Deus. O meu plano para o seu coração não é apenas sobre o que você vai receber. É sobre quem você vai se tornar. Porque eu não me interessa apenas o destino. Eu me interessa a jornada. Eu não me interessa apenas o resultado. Eu me interessa o processo. E em cada etapa desse processo, em cada encontro, em cada relacionamento, em cada pessoa que eu posiciona na sua vida, eu estou trabalhando para te tornar mais parecido com o que eu sempre soube que você podia ser. As pessoas que eu envio para a sua vida, elas são parte do meu processo de formação do seu caráter. Elas te ensinam paciência, te ensinam perdão, te ensinam como amar de forma madura e não apenas de forma sentimental. Elas revelam os ângulos da sua personalidade que precisam ser trabalhados. Elas fortalecem os aspectos do seu caráter que já são bons. Elas te confrontam com a sua necessidade de depender de mim. Porque nenhum relacionamento humano, por mais bonito que seja, pode satisfazer a fome que só a minha presença consegue saciar. Eu sou o único amor que é absolutamente completo. Todo amor humano é um reflexo do meu amor. Um reflexo bonito, um reflexo importante, um reflexo necessário, mas um reflexo. E quando você constrói a sua vida com mim como o amor central, como a fundação inabalável, como o primeiro e o mais importante relacionamento, então, tudo que vem depois encontra o solo certo para crescer. Os relacionamentos humanos florescem mais lindamente quando estão plantados no solo da minha presença. Então, chegando ao final desta mensagem, eu quero te fazer um convite. Não um convite de religiosidade, não um convite de obrigação, não um convite de medo, um convite de amor. O convite mais genuíno que existe. Vem para perto de mim. Com tudo que você é, com tudo que você carrega, com todas as suas perguntas sem resposta,
com todas as suas feridas que ainda doem, com todos os seus medos que ainda não foram superados, com toda a esperança que ainda sobrevive dentro de você, apesar de tudo. Vem para perto de mim. Vem com o coração aberto. Vem com a disposição de receber o que eu tenho para te dar. Vem com a humildade de reconhecer que eu sei mais do que você, que o meu amor é maior do que você consegue medir, que o meu plano é melhor do que qualquer coisa que você poderia planejar para si mesmo. E vem com a confiança de que eu nunca vai te decepcionar. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou fazer um plano para a sua vida que não seja movido pelo amor mais puro e mais real que existe. Essa pessoa que eu coloquei no seu caminho, cuida dela, valoriza ela, ora por ela, seja para ela o que você quer que ela seja para você. Porque o amor que eu ensino não é passivo, é ativo, é intencional. É uma escolha que se faz todos os dias, especialmente nos dias em que a escolha é difícil. E quando vocês dois, juntos, decidirem colocar a mim no centro do que estão construindo, quando decidirem orar juntos, crescer juntos, confiar juntos no meu processo, o que será construído vai durar. Vai resistir às tempestades. Vai ser um testemunho vivo do meu amor e da minha fidelidade para todos que os rodeiam. E para você que ainda está esperando, eu digo mais uma vez, porque você precisa ouvir de novo. Eu não me esqueci. O meu plano para o seu coração está vivo, está ativo, está sendo executado agora mesmo, nos bastidores da sua história, com a precisão e o carinho de um pai que conhece cada filho pelo nome. A pessoa que eu tenho para você existe. Ela está sendo preparada. E no dia em que os dois se encontrarem, seja esse dia próximo ou não, seja esse encontro parecido ou completamente diferente do que você imaginou, você vai olhar para tudo que passou e vai entender por que cada espera valeu a pena. E vai daqui com essa certeza gravada no coração. O meu plano para você é bom, é muito bom, é cheio de esperança, de futuro, de amor e de propósito. E esse plano específico, personalizado, cheio do meu cuidado, nunca falha, nunca vai falhar. Porque eu sou o Deus que não falha, o Deus que não abandona, o Deus que não esquece, o Deus que te ama hoje, amanhã e para sempre, com um amor que não tem fim, que não tem condição, que não tem igual. Vai em paz, vai em fé, vai sabendo que eu estou com você, em cada passo, em cada encontro, em cada capítulo que ainda está por ser escrito na sua história. E a história que eu escrevo para os que confiam em mim é sempre, sempre, sempre mais linda do que qualquer história que eles poderiam ter escrito sozinhos. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha, com todo o meu coração, para sempre. Escreva nos comentários. O plano de Deus para o meu coração nunca falha. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, antes de você fechar este vídeo, eu quero te recapitular tudo o que passou por aqui hoje, porque cada palavra que foi dita com um propósito, e eu não quero que nada se perca. Começamos com a fundação de tudo. Nada no meu reino acontece por acaso. Cada encontro da sua vida foi planejado por mim com uma precisão que a mente humana não consegue dimensionar. Não existe pessoa em acidente no caminho de um filho meu. Cada presença tem um peso, tem um propósito, tem uma assinatura do meu amor. Falamos sobre como eu vi a sua solidão e enviei alguém.
Eu ouvi o que o seu coração clamava mesmo quando a sua boca estava em silêncio. E eu respondi, não da forma que você planejou, mas da forma que eu sabia ser a melhor. Como Boaz foi preparado para Ruth, como a cura chegou quando parecia impossível, eu também preparei uma resposta concreta para a oração mais profunda do seu coração. Revelamos que essa pessoa carrega uma unção para a sua vida, uma capacitação divina específica, uma graça que eu coloquei nela para que pudesse despertar, curar e fortalecer algo dentro de você. E que essa unção só se manifesta quando você está aberto, humilde e receptivo ao que eu estou oferecendo através dela. Alertamos sobre o que o inimigo não quer que você entenda, que os ataques contra o seu relacionamento são evidências do potencial que ele contém, que a dúvida, os conflitos e as memórias dolorosas do passado são ferramentas do inimigo para destruir o que eu construiu. E que o mesmo fogo que ele usa para tentar destruir, eu uso para purificar e fortalecer. Falamos sobre o timing de Deus, que a sensação de que a pessoa certa chegou na hora errada é, na maioria das vezes, uma ilusão criada pela perspectiva limitada humana. Que o meu tempo é perfeito, que Abraão esperou, que José esperou, que todos que confiaram no meu timing receberam além do que esperavam, no momento certo da forma certa. Tocamos fundo em as marcas que essa pessoa veio curar, porque eu me importo com as suas feridas, eu não as ignoro, eu não pede que você as esconda, eu age ativamente para curá-las. E uma das minhas formas favoritas de curar é através de pessoas que eu posiciono estrategicamente na sua vida para ser expressão do meu amor, da minha fidelidade e do meu cuidado. Alertamos com amor sobre os erros que podem afastar o que eu enviou. O orgulho, a negligência, a comparação, o medo e os conselhos das pessoas erradas, e te convidamos a cuidar com atenção e com gratidão daquilo que eu entregou nas suas mãos. Abrimos os seus olhos para o destino que vocês dois constroem juntos, que é exponencialmente maior do que qualquer coisa que cada um poderia construir sozinho. Que com mim no centro, com lealdade, com serviço mútuo e com a minha palavra como fundamento, o que é construído é sólido, é bonito, é eterno. Falamos com todo o coração para quem ainda está esperando, que eu não me esqueci de você, que a espera tem um propósito de preparação, que o que eu guardo para você é maior do que você imagina e que o tempo dessa pessoa chegará no momento exato em que eu determinou. E encerramos com a promessa que sustenta tudo. O meu plano para o seu coração nunca falha. Não importa o que você viveu, não importa o que você ainda vai enfrentar. Eu sou fiel, eu sou constante, eu sou o Deus que não abandona, que não esquece, que não desiste dos seus filhos. Tudo isso eu te disse hoje porque te amo, com um amor que não tem condição, não tem prazo, não tem limite, com um amor que age, que planeja, que providencia, que restaura, com um amor que vê você, todo você, com todas as suas fragilidades e todas as suas forças, e diz, você vale cada esforço, você merece o melhor que eu tenho para dar. Então vai daqui diferente, vai com os olhos mais abertos para enxergar a minha mão nas pessoas que estão ao seu redor. Vai com um coração mais leve para receber o que eu estou oferecendo. Vai com a certeza inabalável de que você não está sozinho, que eu estou contigo, que eu estou à frente de você preparando o caminho. Hoje, amanhã e para sempre. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E esse amor nunca vai acabar. Meu querido filho, minha querida filha, antes de você fechar este vídeo, eu quero te recapitular tudo o que passou por aqui hoje, porque cada palavra que foi dita com um propósito, e eu não quero que nada se perca. Começamos com a fundação de tudo. Nada no meu reino acontece por acaso. Cada encontro da sua vida foi planejado por mim com uma precisão que a mente humana não consegue dimensionar.
Não existe pessoa em acidente no caminho de um filho meu. Cada presença tem um peso, tem um propósito, tem uma assinatura do meu amor. Falamos sobre como eu vi a sua solidão e enviei alguém. Eu ouvi o que o seu coração clamava mesmo quando a sua boca estava em silêncio. E eu respondi, não da forma que você planejou, mas da forma que eu sabia ser a melhor. Como Boaz foi preparado para Ruth, como a cura chegou quando parecia impossível, eu também preparei uma resposta concreta para a oração mais profunda do seu coração. Revelamos que essa pessoa carrega uma unção para a sua vida, uma capacitação divina específica, uma graça que eu coloquei nela para que pudesse despertar, curar e fortalecer algo dentro de você. E que essa unção só se manifesta quando você está aberto, humilde e receptivo ao que eu está oferecendo através dela. Alertamos sobre o que o inimigo não quer que você entenda, que os ataques contra o seu relacionamento são evidências do potencial que ele contém, que a dúvida, os conflitos e as memórias dolorosas do passado são ferramentas do inimigo para destruir o que eu construiu. E que o mesmo fogo que ele usa para tentar destruir, eu uso para purificar e fortalecer. Falamos sobre o timing de Deus, que a sensação de que a pessoa certa chegou na hora errada é, na maioria das vezes, uma ilusão criada pela perspectiva limitada humana. Que o meu tempo é perfeito, que Abraão esperou, que José esperou, que todos que confiaram no meu timing receberam além do que esperavam, no momento certo da forma certa. Tocamos fundo em as marcas que essa pessoa veio curar, porque eu me importo com as suas feridas. Eu não as ignoro. Eu não pede que você as esconda. Eu age ativamente para curá-las. E uma das minhas formas favoritas de curar é através de pessoas que eu posiciono estrategicamente na sua vida para ser expressão do meu amor, da minha fidelidade e do meu cuidado. Alertamos com amor sobre os erros que podem afastar o que eu enviou. O orgulho, a negligência, a comparação, o medo e os conselhos das pessoas erradas, e te convidamos a cuidar com atenção e com gratidão daquilo que eu entregou nas suas mãos. Abrimos os seus olhos para o destino que vocês dois constroem juntos, que é exponencialmente maior do que qualquer coisa que cada um poderia construir sozinho. Que com mim no centro, com lealdade, com serviço mútuo e com a minha palavra como fundamento, o que é construído é sólido, é bonito, é eterno. Falamos com todo o coração para quem ainda está esperando, que eu não me esqueci de você, que a espera tem um propósito de preparação, que o que eu guardo para você é maior do que você imagina e que o tempo dessa pessoa chegará no momento exato em que eu determinou. E encerramos com a promessa que sustenta tudo. O meu plano para o seu coração nunca falha. Não importa o que você viveu, não importa o que você ainda vai enfrentar. Eu sou fiel, eu sou constante, eu sou o Deus que não abandona, que não esquece, que não desiste dos seus filhos. Tudo isso eu te disse hoje porque te amo, com um amor que não tem condição, não tem prazo, não tem limite, com um amor que age, que planeja, que providencia, que restaura, com um amor que vê você, todo você, com todas as suas fragilidades e todas as suas forças, e diz: você vale cada esforço. Você merece o melhor que eu tenho para dar. Então vai daqui diferente. Vai com os olhos mais abertos para enxergar a minha mão nas pessoas que estão ao seu redor. Vai com um coração mais leve para receber o que eu está oferecendo. Vai com a certeza inabalável de que você não está sozinho, que eu estou contigo, que eu estou à frente de você preparando o caminho, hoje, amanhã e para sempre. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha, e esse amor nunca vai acabar.